Olá, turma, tudo bem? Agora estamos já na nossa segunda unidade da nossa disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, onde vamos trabalhar a ideia de técnicas de estudo e a produção científica. Vamos lá, então. Os tópicos principais dessa aula estão divididos em três, sendo eles técnicas de estudo, redação científica, autoria, ética e difusão do conhecimento. Em cada um desses aspectos, vocês verão esses subtópicos, explicados de forma pormenorizada. A gente vai aprender as formas de melhorar o rendimento do nosso estudo e também da leitura, além de conhecer as principais regras com base na ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que a gente possa elaborar tanto os resumos quanto os fichamentos, objeto do nosso estudo dessa unidade. As principais técnicas de estudo. Nesse momento a gente destaca a leitura exploratória. O que seria essa leitura exploratória? É a ideia de você fazer a leitura de um texto sem inicialmente marcá-lo. Você primeiro vai identificar a mensagem, a ideia central que o autor ou a autora quis ali representar. E aí, se você tiver dificuldade de conseguir entender o objeto da questão, do que está sendo posto, você vai ler novamente até que você entenda o que está sendo apresentado, a noção central apresentada no texto. Então, esse primeiro momento ele é muito importante. A gente precisa primeiro fazer essa leitura, para depois a gente começar a traçar os aspectos principais do que se pretende entender ali. Ler significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os elementos mais importantes de um determinado texto. Então, ela propicia a ampliação de conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou específicas. A leitura é a condição básica para que a gente possa, a partir de então, também produzir o conhecimento. A leitura também nos permite abrir novos horizontes, sistematizar um pensamento, enriquecer o nosso vocabulário, melhor entender o conteúdo de certas obras. E é por meio da leitura também que a gente vai poder ter uma escrita com qualidade. A gente só escreve bem, só poderemos assim ter esse alvo alcançado se a gente também tiver uma assiduidade maior para a leitura, criarmos esse hábito. Aqui vocês vão ver na descrição desse link um vídeo que fala um pouco sobre técnicas eficientes de estudar. Aqui ele apresenta 9 dicas. Então, vejam com calma, cliquem no link, vão lá, deem uma olhada, e depois voltem aqui ao vídeo, ou então depois da aula, depois da videoaula, vocês podem acessar os links para ter um amplo leque de possibilidades para melhor entender o que seria a ideia da leitura. Leitura dirigida. A professora Maria Lacatos, ela vai dizer que para ser uma leitura dirigida, proveitosa, nós precisamos de atenção, intenção, reflexão, espírito crítico, análise e síntese. É necessário que quando tomemos um texto, que possamos determinar antecipadamente qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito. Tem algumas perguntas norteadoras que a gente tem que responder, então é importante a gente ter primeiro essa noção prévia, para então a gente ir para o texto, entender o que está sendo ali trabalhado, e aí irmos com uma visão mais direcionada. Agora, atenção, um dos principais erros na prática da leitura, se você quer ter aquela leitura proveitosa, o principal elemento é a gente evitar as distrações, principalmente com relação a celular. Você às vezes está fazendo uma leitura em um formato de arquivo, digamos, o PDF, aí você está no computador e às vezes a tentação de você ir abrir outra aba que não tem a ver com aquele objetivo posto, que é ler, conhecer um pouco mais sobre determinado assunto. Então, a distração é um dos piores vilões aí para você ter uma leitura mais proveitosa. Ler sem entender parte do que se lê também é um erro muito recorrente. Então, mesmo que você não entenda uma palavra, vá atrás da palavra no dicionário. Se você não entender um parágrafo, releia, até que você tenha o total entendimento daquilo que está sendo lido. Não avaliar, discutir e aplicar o conhecimento emanado da análise e síntese do texto lido também é uma perca de tempo. Então, você, ao ler um texto, tente uma técnica importante, assim, que demonstra um pouco se você conseguiu entender aquela leitura. Após você ter lido, tente explicar esse assunto para alguém, Se você conseguir de forma sintética apresentar as principais ideias, então isso significa que você conseguiu entender
a proposta que foi, né, colocada ali no texto. Então, agora a gente vai, a partir desse momento, né, a gente falou da ideia da leitura, que é a condição básica, né, que vocês vamos todos sempre precisar, né, na academia. E agora um outro elemento muito importante é a ideia da escrita, tanto a escrita acadêmica quanto as normas que se precisa, né, seguir para escrever de forma, né, científica. Então, a gente vê aqui as normas técnicas, né? Então, por exemplo, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vai prescrever normas para muitas coisas, dentro do aspecto que a gente está trabalhando, que seria a ideia da escrita científica. A gente sempre vai abordar aspectos como a ideia das citações e das referências, né? Então, cada elemento desse, ele é seguido por um número de norma, né? A gente vê citações seguida pela NBR 10.520 e as referências pela NBR 6023. O que seria a ideia das citações? Ao você ler um texto, né, principalmente na ideia de escrita, é quando você vai transportar aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu de uma leitura, né, para o papel, você sempre vai se utilizar de citações, né, que é você fazer a menção de uma informação extraída de outra fonte. E haverá vários tipos de citações, como a citação da citação, citação direta e indireta. Né? O importante é a gente sempre apontar de onde está sendo extraída aquela informação, né? Sendo que a citação da citação seria uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, às vezes, você lê um texto em que o próprio autor cita outro, né? Então, é a citação da citação. Se você pegar essa parte lida, né, e transcrever para o seu artigo, né, para a sua monografia, você está citando um autor que já foi citado por outro. Né? É até um tipo de citação que a gente procura evitar ao máximo. Né? Sempre que possível, hoje na era digital, na internet, é sempre possível ter acesso a muitos textos, né, no original, inclusive. Então, o máximo que possamos fazer, sempre, se pudermos, né, vamos atrás da fonte, né, original da escrita, do texto original de determinado autor ou autora. A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, em que você pega tal qual a fala de um autor, né, tem uma regra que a gente vai ver logo mais, você coloca entre aspas, né, para você de fato dizer de onde você tirou aquela fala. Então, tem uma regra específica que a gente vai ver. A citação indireta é o texto baseado na obra do autor consultado, mas você não cita tal qual a fala do autor consultado, você não cita as mesmas palavras, você utiliza outras referências, mas a ideia principal é de outro autor. Tudo isso, gente, a partir das normas, a gente tem que fazer de forma bem adequada, né? Porque a gente vai ver mais lá na frente a questão do plágio, né? O que representa isso, as consequências, mas logo mais a gente fala melhor. E as referências? O que seriam as referências? Depois que você lê um texto, né, você deve informar o seu leitor de onde você extraiu aquela informação. Né? Então, as referências é a obra consultada que você vai colocar, né, lá geralmente no término, no findar de um trabalho acadêmico. Então, aqui as referências pela ABNT significam um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, você faz a citação e aí se a pessoa, o leitor, a leitora tiver interesse em saber um pouco mais sobre aquele assunto, ele vai nas referências buscar individualmente, né, como aquela obra ela pode ser encontrada. Né? As referências elas servem para consultar os modelos, né, já postos, para a gente, inclusive, ter essa noção da ideia de citar as fontes. Isso a gente também tem no nosso material complementar. A redação científica. Segundo a professora Lacatos, ao escrever textos científicos, a gente deve observar certo estilo de redação. Os princípios básicos para essa redação técnico-científica é a objetividade, a coerência, a clareza e precisão, a imparcialidade, a uniformidade e a conjugação verbal. Então, a gente vai aprendendo, a escrita é uma prática, né? Então, a retirarmos, né, a nossa fala, a gente nunca vai escrever em primeira pessoa, né? A gente sempre vai usar a partícula se, né? Estudou-se, precisa-se. Então, a gente nunca pode nos situarmos assim, como pessoa no texto. Né? A gente tem que usar uma forma mais distanciada possível,
né, na hora de transpor aquele conhecimento, aquela informação que a gente pôs em análise. A gente também precisa ser claro, né, escrever bem não significa necessariamente escrever muito, precisamos da ideia da concisão, né, como muitos falam, da precisão da ideia, né, imparcialidade é o que eu disse, você não pode se apresentar no texto de forma clara, como dizendo, eu entendi, não. Isso aí a gente não tem ainda autoridade para fazer em termos de trabalhos acadêmicos em nível de graduação, né? E os outros elementos também a gente vai aprendendo ao longo, né, que a gente vai compreendendo o que significa cada um dos aspectos da escrita científica. A redação científica que a gente quer apresentar de forma mais pormenorizada aqui seria a ideia dos fichamentos e os resumos. Segundo a professora Lacato, são formas mais usadas para a gente sistematizar uma leitura. E tanto o fichamento quanto o resumo, eles possuem classificações, né? Então, por exemplo, o fichamento, ele pode ser de ordem bibliográfica, de citação, de resumo ao conteúdo, de esboço, de comentário ou analítica. Os resumos podem ser indicativo ou descritivo, informativo ou analítico ou crítico, também conhecido como resenha, mas esse aspecto a gente vai ver na terceira unidade com mais calma. O que seria a ideia do fichamento, né? O fichamento ele consiste em uma coleta de informações de obras pesquisadas através de apontamentos, anotações que serão utilizadas na futura elaboração de um texto. Então, por exemplo, o próprio significado do termo fichamento induz o quê? A produção de uma ficha, né? Pois fichar seria transcrever anotações, né, para fins de estudo ou pesquisa. Então, por exemplo, você pega uma leitura, né, que você achou interessante para uma pesquisa futura, ou então mesmo para sua, né, quando vocês lá na frente foram produzir artigos ou a própria monografia de vocês. Então, ao você ler um texto, você vai destacar as partes principais da obra. E ao destacar essas partes principais, você vai transcrevê-las, né? E essa transcrição ela também tem uma norma que a gente logo mais vai explicar. Então, o fichamento é você coletar essas informações, apontamentos, anotações e transcrevê-las, não necessariamente em fichas, né? Pode ser no caderno, pode ser de forma digitada, de preferência digitada, né? Porque geralmente a gente vai produzir os trabalhos acadêmicos dentro da norma da ABNT e precisa também ser de forma digitada. Então, a recomendação é façam os fichamentos no formato digital em Word. Aqui a gente tem um link, né, dada a nossa limitação, né, de a proximidade, a gente vai aqui expor de forma mais prática, nesse vídeo, como é que se faz um fichamento de citação, né, que a gente logo mais vai explicar. O fichamento de citação é também conhecido como de transcrição textual, e inclusive é uma das atividades dessa segunda unidade. Vocês vão ler um determinado texto e vão fazer um fichamento de citação ou de transcrição textual. Para você saber mais, pode clicar no link e aí, né, a gente vai trabalhando de forma mais pormenorizada na frente. O que seria então o fichamento de citação que está sendo exigido de vocês nessa unidade? Ela consiste na reprodução fiel de frases ou sentenças consideradas relevantes ao estudo em pauta. Então, toda citação ela tem que vir entre aspas. Após a citação, deve-se constar o nome do autor em caixa alta, o ano da obra e o número da página de onde ela foi extraída, né? A transcrição ela tem que ser textual, você tem que colocar tal qual está escrito ali, né? Então, a supressão também de umas ou mais palavras, ou um parágrafo, ou parágrafos, deve ser indicada com colchetes e reticências. Então, aqui como exemplo ao lado. Aqui vocês podem ver, toda vez que eu cito um autor, uma autora, vocês veem aqui a ideia de você, após transcrever uma fala, se fosse aqui tal qual uma citação direta, você termina com o nome do autor, né, o ano e o número da página, né? Toda vez que você terminar de fichar um parágrafo específico, você vai sempre repetir esse mesmo formato, a depender, lógico, adequando a obra, o nome do autor e a página consultada. Aqui a gente tem só um exemplo rápido, né, do que seria um fichamento de citação. Então, aqui eu tenho o nome da obra, né, Boff, Leonardo Boff, que a gente vê que na norma da ABNT, primeiro vem o nome, né, do autor, depois o sobrenome em caixa alta, aqui o nome da obra, a cidade, a editora e o ano. E aqui tem a citação dele. Então, vamos supor aqui, só para fins didáticos, né, que eu pedisse para vocês ficharem só esse trecho, né? Então, como é que seria o fichamento dessa obra? A gente vai ver também que o fichamento ele também tem um pouco de certa subjetividade,
né? Porque cada um de vocês vai destacar alguns pontos que vocês vão entender como sendo mais ou menos importante. No caso, fichamento, você vai destacar o principal, né? Aquilo que o autor está destacando como sendo o principal, a principal ideia dele, né? Então, aqui você vai destacar. Então, por exemplo, eu comecei daqui, né? Eu acho que, se você achou que essa primeira parte não foi interessante, então você tem que indicar a supressão desse pequeno texto, ou que pode ser uma frase, um parágrafo, entre colchetes, 3 pontos, que significa que foi suprimido a texto anterior a essa fala. Aí eu coloco a frase que eu acho mais importante, ou parágrafo, e aí eu reproduzo tal qual. Aí eu parei aqui, né? Reproduzo. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Achei importante fichar até aqui. E aqui eu abro reticências, 3 pontos, né? E continuo daqui, porque eu acho que a parte mais importante posteriormente é essa, né? Então eu falo, isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Entre essas duas frases havia texto, então eu coloquei colchetes, reticências, fecho aspas, tudo entre aspas, né? E termino aqui com ponto, porque o parágrafo terminaria aqui. E reproduzo o sobrenome do autor, o ano da obra e a página consultada, ok? O resumo, gente, o que seria o resumo? Segundo a NBR 6028 da ABNT, é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, né? Então, através do resumo, os pesquisadores eles poderão tomar a iniciativa de ler ou não um texto na íntegra, né? Quando a gente vai ver lá na terceira unidade, né, um dos pontos principais da produção, por exemplo, de um artigo científico é o resumo, né? Você vê logo no início, né, o título, o nome do autor e o resumo. Então, o resumo ele tem que ser bem apurado, ele tem que seguir certas normas, não apenas na questão da forma, mas na questão do conteúdo, até para que o leitor se interesse, né, a partir do seu resumo, do resumo feito, em consultar a obra original, se assim for o caso. Então, 4 pontos devem constar no resumo, qual seja assunto, qual o objetivo do texto, a articulação das ideias principais e as conclusões do autor do texto. Então, você não deve deixar jamais, né, de falar desses 4 aspectos, né, sempre que for produzir um resumo, né. O texto, ele tem que ser claro, objetivo, evitando frases inteiras do original e sempre respeitar as ideias que o autor quis reproduzir no texto. E a gente vai ver o seguinte, há 2 grandes tipos de resumo, né. Eu também peço nessa atividade dessa unidade um desses tipos de resumo, que eu vou falar logo mais, tá? Então, olha só, o primeiro resumo, que é o mais simples, pode assim dizer, é o resumo do tipo indicativo ou descritivo. Ele faz referência às partes mais importantes do texto, porém, não dispensa a leitura do texto completo, pois apenas descreve sua natureza, forma e propósito. Então, se eu pedisse para vocês, turma, faça um resumo de determinado capítulo, né, de uma determinada obra, o resumo do tipo indicativo ou descritivo, ele iria, sim, apontar algumas partes importantes do texto, porém, ele não me serviria como base para eu entender toda a obra, né? Ainda para eu entender o que o autor quis dizer, eu teria que recorrer à obra original. Por isso que fala que o tipo de resumo indicativo ou descritivo não dispensa a leitura do texto completo, né? Então, é um tipo de resumo que ele é só um suporte. A pessoa que queira entender melhor a partir daquele resumo tem que consultar o original. O outro tipo de resumo, que é considerado um pouco mais complexo, ou completo, melhor dizendo, é o informativo ou analítico, que é o que a gente pede também na atividade desse módulo, né? O que seria um resumo informativo ou analítico? Ele contém todas as informações principais apresentadas no texto e permite dispensar a leitura deste último, né, tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do autor. Então, olha só, o resumo de caráter informativo ou analítico, ele vai trazer de tal forma as principais informações contidas num texto, que a pessoa que pegar um resumo desse tipo, ele pode dispensar, inclusive, a leitura do original, se ele quiser entender só o que a obra fala num todo, né, de forma um pouco mais genérica. Mas esse tipo de resumo ele é um pouco mais analítico, como o próprio nome diz, né? Ele informa muito mais do que aquele outro tipo de resumo. E aqui, turma, já finalizando a nossa temática da segunda unidade, vamos falar da questão da autoria, da ética e difusão do conhecimento. A gente vê aqui uma frase,
do professor Carvalho Filho, explicando como as relações hoje, as relações sociais têm sido, né, modificadas a partir do que se chama revolução tecnológica, informacional, né? As pessoas têm mais acesso ao conhecimento, a informações, né? A tecnologia ela tem ocupado um importante papel nos processos de difusão do conhecimento, inclusive como ferramentas comunicacionais. Só que essa ferramenta que também nos trouxe facilidades, né, também pode, para algumas pessoas, servir como um ponto, né, um suporte nada ético. Como assim, professora? Vamos ver. Né? Então, a gente vai ver que o desenvolvimento da pesquisa, né, e da difusão de conhecimento, ela está atrelada à ética de um pesquisador ou da pesquisadora. Então, como eu falei anteriormente, hoje a gente vê uma grande disponibilização de trabalhos, por exemplo, né, trabalhos acadêmicos na web. Você tem um leque maior de informações, de artigos, de trabalhos completos, monografias, teses, dissertações. Porém, essa grande disponibilização, para alguns, infelizmente, tem servido como prática, né, nada ética, né, de você, às vezes, copiar a ideia que não é sua. Né, o que a gente fala da prática da violência acadêmica, que seria materializada por meio do plágio. O que seria a ideia do plágio? Você pegar uma ideia que não é sua e você se apropriar de tal forma como se assim o fosse. Né? Então, quando você deixa de informar a obra consultada, você pega a ideia de um outro autor, autora e não dá os créditos. Né? Então, tudo isso é configurado como um plágio. Então, cuidado, gente. A questão do plágio ela é muito séria. Inclusive, tem a ver com definições processuais. O plágio é considerado crime, segundo essa lei que vocês estão vendo aí, né? Então, é sempre bom a gente seguir as orientações das normas técnicas para difundir conhecimento, porque o que está em jogo é a credibilidade dos autores, né? Tanto daqueles que estão produzindo conhecimento, quanto você, às vezes, se apoiar na fonte de outro autor. Não é que seja proibido você utilizar de um conhecimento previamente estabelecido, construído. O errado está em você não citar ou dar os créditos. Né? Então, hoje em dia, a violação, o plágio, ele está incluído como a violação de direitos autorais. Né? Ele, além de algumas penalidades, ele tem como a desmoralização acadêmica, né? A pessoa perde um crédito, que é muito importante no meio acadêmico, né? Além de outras sanções. É permitido complementar, discordar, concordar, desde que se mencione a autoria da fonte. Jamais plagiar, ou seja, o famoso copiar e colar, sem atribuir o devido crédito ao autor ou à obra consultada. Então, gente, plágio ele retira, segundo a professora Aragão, professora Mendes Neto, plágio retira toda a autenticidade e validade científica de uma publicação, parcial ou em sua totalidade. Ser íntegro e ético na pesquisa científica são valores caros a um pesquisador. Desse ponto, a humildade em reconhecer que determinada afirmação ou descoberta tem autoria e elencar essa autoria deve sempre sobrepor a possibilidade ou mesmo tentação de usurpação científica. Então, vamos sempre tomar o cuidado. Por mais que seja interessante uma ideia, utilize-a como apoio, mas nunca tomando-a para si, como sendo o autor, e se assim não sendo, né, estamos incorrendo em um erro muito grave. Então, a gente encerra essa unidade com a frase, né, desse famoso cientista, o Einstein, que falou o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, que a gente possa, a partir daquilo que foi posto, do material complementar que está disposto, os vídeos, né, com seus respectivos links, que possamos conhecer mais, né, sobre o que seja a produção do conhecimento e tomar a responsabilidade de fazer ciência, né, e que possamos sempre, cada vez mais, contribuir de forma ética, né, para que a nossa área ela continue rica, né, e não apenas uma mera reprodução de conhecimento. Então é isso, turma. Até a próxima.